Ele é reconhecido no Brasil e no exterior por sua luta contra o câncer. Foi considerado um dos 2.000 cientistas que mais se destacaram no século XX. Formado em medicina pela UFMG, se especializou em oncologia e hematologia nos Estados Unidos. Nestes quase 30 anos, dedicados à pesquisa oncológica, tem vários artigos escritos em revistas especializadas. Tem 4 livros publicados. É um dos 6 coordenadores de uma pesquisa internacional com um novo medicamento que promete revolucionar o tratamento do câncer, ao combater apenas as células doentes. O Retratos recebe hoje o médico oncologista, Dr. André Márcio Murat. Fique por aí, o programa já começou. Doutor Murat, é um prazer tê-lo aqui no programa Retratos, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Oncologia não era a sua primeira opção na universidade, né, doutor Murat? Mas o que te conquistou na oncologia? Olha, eu sempre tive uma intrepidez muito grande, eu sempre gostei muito de desafios. E a cardiologia hoje é espetacular, fantástica. Existe uma revolução dentro da cardiologia, através de stents, através de tratamentos, né, que são feitos através de técnicas de cateterismo, etc. Mas na época que eu estava no curso de medicina, a cardiologia não tinha muitos avanços significativos. Você não mudava muito a história natural das doenças crônicas, como, por exemplo, a insuficiência coronariana, a insuficiência cardíaca, etc. Então, eu comecei a achar a cardiologia um pouco monótona, né, e pouco desafiante, porque quem fazia alguma coisa era o cirurgião cardíaco, e não o clínico, vamos dizer assim. Então, no meu último ano de medicina, meus últimos períodos de medicina, eu comecei a fazer um estágio na hematologia do Hospital das Clínicas. E lá eu comecei a ver que pacientes que internavam, por exemplo, se internavam com leucemia e que chegavam bastante afetados pela doença, em 7 dias de quimioterapia, dali um tempo eles se recuperavam e estavam totalmente normais. E eu pensei comigo, olha, está aí uma especialidade que altera a história natural de doenças graves. E aí eu me senti desafiado a trabalhar um pouco mais com essa parte de câncer, né? E a oncologia realmente é desafiadora, né, doutor Murat? Pelo estigma também que hoje a palavra câncer carrega, não sei se isso mudou muito, mas há alguns anos existia muito, né, esse estigma do câncer. Quando a pessoa recebia o diagnóstico, era praticamente uma sentença de morte. Mas hoje em dia as coisas têm mudado. Sim, tem mudado. Tanto é que o estigma era tão grande, Adriana, que eu me lembro que algumas pessoas, alguns membros da família, quando o paciente falecia, pediam para não colocar câncer no atestado de óbito, porque era um absurdo, o que as pessoas iam pensar. Existia até uma ideia de que câncer pudesse ser transmitido, ou a doença poderia pegar em outras pessoas, como o leigo dizia, né? Então, isso melhorou, não totalmente ainda, mas melhorou bastante. Hoje as pessoas já sabem que, mesmo tendo câncer, elas têm perspectiva de tratamento e muitas vezes de cura. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer oncologia, a taxa de cura geral era em torno de 25%. Hoje nós estamos beirando 60%. Então, as perspectivas melhoraram muito. Cura mesmo ou controle? Cura. Nós temos, por exemplo, doenças hoje consideradas tecnicamente curáveis que no passado não eram. No passado a gente curava leucemia aguda, linfomas, que é uma doença dos gânglios linfáticos, alguns tumores pediátricos, alguns tumores de ovário, alguns tumores de testículo, tumores chamados de doença trofoblástica. Hoje a gente incorpora, por exemplo, no rol de cânceres curáveis, tecnicamente curáveis, câncer de mama, câncer de intestino. Tamanho foi o avanço que nós tivemos, mesmo na doença mais avançada. Uhum. Nós estamos vendo até a vacinação contra o câncer de colo de útero, o HPV, por exemplo, a vacinação do HPV, que de certa forma previne, né, o aparecimento do câncer de colo de útero, já é também uma ferramenta que se é utilizada. Né? Sim, e com muita eficiência, né? A ideia é que, se as pessoas forem vacinadas corretamente, nós não vamos conseguir erradicar, porque nem todos os cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. Mas a redução da incidência vai ser dramática e, consequentemente, da mortalidade. Uhum. Então, no passado, nós tínhamos só uma vacina para câncer, que era da hepatite B. Agora, nós temos o HPV. E, se Deus quiser, no futuro não muito distante, nós vamos ter uma outra vacina, que é o Helicobacter pylori, que é a bactéria que causa câncer de estômago, né?
Está próximo isso, doutor Moura? Olha, nós acreditamos que num cenário aí de 10 a 15 anos. Bem próximo. Bem próximo. Né? Já está aí. Doutor Moura, um dos desafios dos médicos, principalmente, é quando o diagnóstico é feito tardiamente, né? As pessoas demoram a procurar o médico, a fazer o diagnóstico, e com isso o tratamento realmente já fica difícil, já que a doença se torna, né? Já está numa fase mais aguda, numa fase mais crônica, enfim, mais difícil de se tratar. Com câncer ocorre a mesma coisa, as pessoas descobrem que estão com a doença ou procuram ajuda quando esse estágio já está mais avançado? Infelizmente, isso é o nosso dia a dia, Adriana. Por quê? O câncer ele não tem sintomas e sinais próprios da doença. É diferente, por exemplo, de uma angina. Já nós estávamos falando de cardiologia. A angina tem a sintomatologia muito típica, né? A insuficiência coronariana, o pré-infarto ou mesmo o infarto. As pessoas logo relacionam o quê? Uma dor na região do peito, que irradia para o braço, muitas vezes para a mandíbula, é uma dor aguda, forte. Então, há uma correlação. O câncer, não existe um sintoma que fala, isso aqui é câncer. Os sintomas de câncer se confundem com sintomas de doenças benignas. O que chama atenção para câncer é a continuidade, a perseverança do sintoma, é a cronicidade e a progressão, muitas vezes a intermitência. O que acontece? As pessoas se automedicam. Então, o câncer conversa com o médico através do quê? Dos sintomas. Se você abortar os sintomas, ele não vai conversar mais com o médico. Eu te dou um exemplo. Uma rouquidão. Né? Uma pessoa que fuma, por exemplo, óbvio que ela pode ficar rouca, ela às vezes vai a um bairro, então ela tem uma virose, tem uma infecção de vias aéreas superiores, ela fica rouca 2, 3 dias, a rouquidão some. Mas se ela persiste com essa rouquidão, por exemplo, mais de uma semana, pode não ser câncer, mas pode ser. O que a pessoa faz? Ela vai ao balcão de uma farmácia, toma um antialérgico, toma corticóide muitas vezes, atenua aquela rouquidão e acha que está tudo bem. Estômago, mesma coisa. Como é que o estômago dá sinal para as pessoas? Através de uma má digestão, através de dor, através de queimação, né? O que a pessoa faz? Vai no balcão da farmácia, pede um antiácido, pede um medicamento, um digestivo, etc., e fala que está com gastrite. Então, essa simplificação, essa banalização dos sintomas e esse tratamento, automedicação mesmo, né? Isso pode provocar uma situação mais grave, que é o diagnóstico mais tardio. Então, quando a pessoa começa a emagrecer, ela procura o médico. Esse não é o melhor momento. Então, no Brasil, principalmente, nós temos esse problema da automedicação e da não procura do médico em tempo hábil. Mas há vagas, por exemplo, no sistema público de saúde, há também essa dificuldade. A gente sabe que o sistema público de saúde hoje, doutor Moura, é um desafio, né? E tanto. Mas as pessoas têm condição hoje, o tratamento no sistema público de saúde, ele é um tratamento adequado? Ele atende às necessidades do paciente hoje? Nós sabemos que não. Principalmente se a pessoa ela mora num interior muito interior mesmo, né? Tem essas dificuldades, então, muitas vezes até tem acesso ao médico. Que é um tratamento especializado. Né? Exatamente. Então, por exemplo, o oncologista não trabalha sozinho. Então, ele precisa de uma colonoscopia, ele precisa de uma endoscopia, ele precisa de uma tomografia. Aí começam os problemas, porque a disponibilização desses exames, infelizmente, ela é bastante ruim no nosso meio, principalmente no serviço público. Então, isso retarda muito. Nós fizemos um estudo com os alunos no Hospital das Clínicas há uns anos atrás, e nós queríamos saber o seguinte: pacientes com câncer de estômago, qual que era o período mediano entre os primeiros sintomas e a primeira endoscopia? Esse período foi de 6 a 7 meses. E isso, para câncer de estômago, é muito ruim, porque em 6 a 7 meses a doença sai do estômago e vai se alojar no fígado, no peritônio. Evolui rapidamente, Rapidamente. Né? E nós perdemos a chance de cura. E nós queríamos saber por quê. Muitas vezes a pessoa se automedicava, mas muitas vezes ela ia ao médico. O médico pediu uma endoscopia e ele não conseguia marcar. Então, esse é um problema sério. Exames complementares que exigem um pouco mais de tecnologia. E, realmente, esses exames, eles não estão disponíveis. Então, por exemplo, colonoscopia no serviço público. A gente consegue colonoscopia quando o paciente já tem diagnóstico de câncer. Nós queremos que a colonoscopia seja oferecida para pacientes que não têm diagnóstico de câncer. Para a prevenção, né? Mamografia é a mesma coisa. É difícil você conseguir uma mamografia para rastrear uma pessoa, uma mulher. Normalmente você tem que colocar lá, às vezes até mentir, para ajudar a paciente. Olha, tem uma suspeita de câncer, para que ela consiga fazer uma mamografia e você consiga rastreá-la e encontrar lesões não palpáveis, que você não sabe que são câncer. É a dificuldade de se entender que a palavra-chave é prevenção, né, doutor Moura?
de se compreender isso. E a gente está num momento muito oportuno, que a gente está agora nesse segundo semestre, outubro, novembro, que são meses dedicados principalmente a essa mensagem, né, de prevenção, principalmente do câncer. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco, e também sobre alguns tratamentos. O Dr. Muraro é um dos coordenadores de uma pesquisa muito interessante. Ele vai explicar para a gente aqui, porque pode ser, em breve, né, nós temos aí notícias boas em relação ao câncer de estômago. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com esse bate-papo aqui. E antes do intervalo, só um recado para você sobre a campanha Faço Parte. Você já sabe que a Catedral Cristo Rei vai ter uma praça dedicada à família. Nesse espaço vai ser possível realizar diversas celebrações. A Praça das Famílias vai ter também ao seu redor um grande terço e você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome, o nome de seus familiares em uma dessas contas do Terço das Famílias. É só ligar para o 3319-6100 ou acessar catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Dr. Muraro.